Vamos lá. Tema da live de hoje, alerta oculto. Você está preparado? Então, essa live, eu vou trazer algumas coisas que estão acontecendo no mundo e a mídia parece que não sabe nem que isso está existindo, ou seja, está ocultando aquilo que deveria estar informando. Então, já que não fazem o seu trabalho, claro que a gente faz por aqui, e é o meu trabalho deixar vocês atualizados, porque existe um impacto nas nossas vidas, né? Então, eu preciso que vocês entendam. Então, o primeiro assunto que nós vamos falar hoje, protestos dos agricultores do agro na Europa. Então, nas últimas semanas, os agricultores na Europa têm sido protagonistas de protestos marcantes, destacando uma série de desafios enfrentados por aqueles que trabalham na indústria agrícola. Questões como, então, por que estão havendo essas manifestações, esses protestos agro? Regulamentações ambientais rigorosas, então estão praticamente inviabilizando toda e qualquer cultura do pequeno agricultor, para deixar para os maiores, né? Preços baixos de produtos agrícolas e políticas comerciais desfavoráveis têm alimentado descontentamento e levado milhares de agricultores às ruas em vários países na Europa. Já são mais de 18 países, né? Estão parando todas as estradas. Isso já tem algumas semanas. Então, praticamente você não viu na mídia, a não ser em alguns canais alternativos, né, que nós temos aí, que nos ajudam a ter acesso a essas informações para aqueles que realmente estão buscando. Mas a massa, na verdade, não. Então, um dos principais pontos de tensão é o debate em torno das regulamentações ambientais, esse negócio do verde, né? Quando muitos governos e organizações buscam impor medidas para mitigar as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente, os agricultores frequentemente se veem sobrecarregados por exigências que aumentam os custos de produção e reduzem a competitividade no mercado global. Está sobrando tudo para eles. Tudo. Então, todas essas regras, essas regulamentações, praticamente estão sobrando para os agricultores, enquanto a parte industrial, a parte produtiva, a parte do consumo, né, daquele consumismo, isso aí, para eles, né, para a elite, para os governantes, isso não afeta o clima. O que afeta o clima são os agricultores, e por isso que as exigências são tão altas hoje que praticamente inviabilizou qualquer tipo de atividade agrícola. Para muitos, encontrar um equilíbrio entre práticas sustentáveis e viabilidade econômica tornou-se uma luta constante. Também temos o quê? A União Europeia com o Mercosul. Isso é uma outra coisa também que está atrapalhando. As políticas comerciais também desempenham um papel significativo nos protestos dos agricultores. Acordos comerciais internacionais, principalmente com o Mercosul, né? Aqui entende-se basicamente Brasil, né, um dos maiores produtores agrícolas do mundo. A abertura de mercados muitas vezes expõe os agricultores europeus à concorrência de produtos agrícolas importados de países com padrões de produção mais baixos, também, porque também tem outros acordos, né, com outros países, custos de mão de obra mais baratos, e no caso do Brasil, por nós temos uma maior produtividade com tecnologia. O agro do Brasil é um dos melhores do mundo em termos de eficiência e produtividade por hectare. Então, logicamente, fica muito mais difícil de concorrer. E eles que foram acostumados, né, com aquelas proteções, né, incentivos e mercados protegidos, agora fica mais difícil com a competitividade e com todas essas regulamentações que estão sendo impostas. Então, sobrou tudo para eles. No entanto, o que mais assusta os agricultores europeus é a pressão dos governos socialistas no intuito de forçarem os agricultores a venderem suas terras para as grandes corporações. Claro que existia aí toda a parte da elite por trás. Então, o que eles estão fazendo é exatamente, né, prejudicar ao máximo os agricultores menores para que eles acabem cedendo, vendendo barato, até quebrando, né, ou perdendo as suas terras para os bancos, e dessa forma as grandes corporações, né, Bunge, Monsanto e Companhia Limitada, arrematam isso e continuam crescendo cada vez mais esses grandes monopólios, né, na indústria do alimento. Só que eles estão recebendo um grande apoio popular. Os protestos dos agricultores na Europa têm recebido apoio significativo da população, devido ao descontentamento generalizado com os governos progressistas socialistas em vários países. Então, né, é uma coisa que culmina e isso incentiva a população que também está descontente com várias coisas, né? Eles estão cada vez mais insatisfeitos com seus governos, né? Posso falar muito essa palavra aqui, a outra, sócio, devido à priorização de gastos em conflitos militares, como
né, o combate que está tendo lá na Ucrânia em detrimento das necessidades internas. Então, muito dinheiro foi, né, saiu dos cofres, saiu dos impostos dos europeus para fomentar ali essa parte, né, desse conflito, e a população que paga, sempre a população que paga. Estão pagando gás muito mais caro, e a base deles energética é gás, então basicamente duplicou, triplicou, e isso é para tudo. Então os produtos também ficaram mais caros, porque a indústria paga muito mais caro pela sua energia, e isso é uma bola de neve que nós conhecemos muito bem por aqui, né? Além disso, políticas internacionais desastrosas resultaram em aumento da inflação, né? Boicota daqui, boicota de lá, acabaram boicotando quem eles não podiam, né? Custo de vida mais alto, consequentemente, um grande aumento de desemprego. Esse descontentamento reflete uma percepção de que as prioridades dos governos, né, sócio, não estão alinhadas com as necessidades da população, exacerbando os problemas econômicos e sociais. Então, isso é o que está acontecendo. São mais de 18 países agora, então nós podemos colocar aí França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, Hungria, Bélgica, Holanda e Companhia Limitada, né? Então, está muito grande. Isso aqui deveria estar realmente nos noticiários. Nós precisaríamos estar vendo isso daqui. Mas por que, então, que a mídia não divulga? A mídia de massa não divulga adequadamente essa onda de protestos, né? Que já se estende também em algumas regiões a caminhoneiros, já estão parando lá também. E população. Para que eles escondem? Para não estimular os brasileiros que se sentem na mesma condição, né? Sabemos que o atual governo, né, possui políticas desfavoráveis no setor agro brasileiro. Isso é, né, latente, isso aí já é falado abertamente, né? Apoia o MST e está sendo um desastre na economia, aumentando impostos, aumentando o custo da produção, transporte, diminuindo o poder aquisitivo da população, além da sua agenda, né, voltada para a quebra dos valores cristãos. Isso é notório, isso aí não preciso nem falar, mas o que acontece? Eles querem encobrir o máximo o que está acontecendo no mundo nessa parte do descontentamento, principalmente do setor agro, do setor de transporte e do setor e da população, para que não incentive, para que não dê ideia, para que não fale, olha, os caras também estão fazendo, porque precisa ser feito, né? Recordar é viver. O que eu coloquei aqui é para nós não nos esquecermos, porque geralmente, né, temos uma memória curta, mas nós tivemos, né, em 2018, a maior, né, manifestação de toda a categoria dos caminhoneiros, que começou no dia 21 de maio de 2018 e durou 10 dias. E tudo isso foi, né, pelo aumento de 7,5% do óleo diesel. Paralisação chegou a 24 estados. Greve continuou mesmo com o anúncio da redução de 10% do óleo diesel nas refinarias por 15 dias e o congelamento dos preços durante esse período. O impacto da paralisação gerou interrupção de produção em fábricas, falta de combustíveis, disparada nos preços de impostos de gasolina, cancelamento de aulas, prateleiras vazias em supermercados e, claro, tudo o que envolveu isso daí, nós lembramos muito bem, né? Foi em 2018, então está bem aí. Só para a gente lembrar que nós já passamos por isso. E nós passamos por isso por um aumento de 7,5% do óleo diesel. 1º de fevereiro de 2024, essa aqui, né? Postado no G1, preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha sobem nessa quinta-feira por falta do CMS. Subiram 12,5%. 12,5%. E isso daqui vai acarretar numa alta de preços e relativamente, né, de que vai gerar algum impacto, porque todo o transporte no Brasil é realizado, né, por meio de caminhões, praticamente. Então, sobe o preço do óleo diesel, sobe o preço. Mas sobe o preço também do custo de fabricação dos produtos. Por quê? Porque a matéria-prima também é transportada. Então, a própria matéria-prima que chega na indústria, ela já chega mais cara por causa do transporte. Então, a indústria já produz um produto mais caro. E quando sai da indústria para ir para o varejo, é outro frete. Então, o impacto é bem significativo. E, claro, isso faz com que os preços se aumentem, o consumo reduza, o trabalho, o frete também reduza, porque reduzindo a economia, você reduz a necessidade de transporte de carga. Então, isso é complicado. Mas não é só isso, né? Senão a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando de todo o desastre, né? Mas eu trouxe algumas informações importantes que, às vezes, as pessoas que menos, né, não falam muito por aí. Então, eu trouxe algumas, né? Como, por exemplo, na revista Oeste, na parte de economia, essa aqui é uma matéria que saiu no dia 3 de fevereiro de 2024, fresquinho. Eu vou falar um número para vocês. Número de empresas fechadas no Brasil aumentou 25% em 2023.
O número é o seguinte, em 2023 foram 2.153.840 negócios extintos em 2023. É isso aí que vocês escutaram. 2.153.840 negócios fecharam as portas em 2023. Mas não para por aí, né? Só no ano passado, o governo cancelou 2,9 milhões de pessoas do Bolsa Família. Ou quase 3 milhões, né? Então, deu 2.870.000, né? Pessoas ficaram sem o Bolsa, perderam o Bolsa Família ano passado. E agora, em 2024, são mais 1.700.000 pessoas. Então, já somando aí, né, quase 4,5 milhões de pessoas que perderam o Bolsa Família. Outro assunto que também passa desapercebido, mas é extremamente importante. Eu estou trazendo as notícias que são as que menos falam, tá bom? O Ibovespa fechou janeiro com a maior queda em 8 anos na Bolsa de Valores. A maior queda. A queda foi tão grande que ela ultrapassou até mesmo a época que nós tivemos o problema, né, sanitário, para não falar outra palavra. Isso quando você tem o Ibovespa, que é onde os investidores estão olhando para o governo, estão olhando para o Brasil, estão olhando para o que vai acontecer, e você tem uma fuga de capital, e com o mundo de ponta cabeça, né? Uma fuga de capital dessa magnitude, é porque o que eles estão enxergando não é nada bom, né? Também não é nenhuma surpresa para ninguém, né, pessoal? Não é surpresa, não estou falando aqui alguma coisa que seja surpresa, mas nós temos que ficar atentos, porque o dia a dia, as narrativas, né, vão distraindo a gente. Então, eu quis trazer, porque esse aqui é um dado que pouca gente falou por aí. E eu acho que é um dos mais importantes termômetros da situação. Mas agora, eu vou trazer uma outra coisa que eu preciso da ajuda de vocês, eu quero a participação de vocês. Reduflação. Por favor, coloque nos comentários se você sabe o que significa reduflação. Coloca nos comentários sim, ou coloca, se você souber o que significa reduflação, ou coloque não, se você não souber o que significa. Só para nós termos uma ideia aqui da ciência, né, do conhecimento da reduflação. Coloquem, por favor, se vocês sabem o que significa reduflação, que eu tenho um computador aqui do lado, que agora eu vou ficar de olho para ver. Bom, a grande, né? Vamos ver o que o pessoal fala. Bom, 99,9%. Eu estou vendo um sim aqui a cada 100 nãos, né? Coloca aí. Nunca tinha ouvido falar, né? Nunca. Tem alguém, uma ou outra ali, né? Mas incrível. Reduflação. Que nome, né, pessoal? Não, né? Então vamos lá. O que seria reduflação? Olha, vocês não conhecem esse nome. Até agora. Agora vocês vão conhecer. Mas eu tenho certeza que a hora que eu explicar para vocês o que é, vocês vão falar assim, jura que é esse nome? O que é uma reduflação? As empresas, o ano passado, elas notaram que elas estavam com sérios problemas. Por quê? A família brasileira muito endividada, num cenário muito de contração, os custos aumentando muito, elas precisando fazer o seu negócio funcionar, sabendo que não tinha como aumentar os preços, porque não dá mais para aumentar preço, porque essa inflação, que é oficial do governo, oficial é um número, né? Porque na prática, para as pessoas que estão consumindo, que estão pagando as suas contas, que estão trabalhando, que vão no supermercado, que vão em loja, água, luz, telefone, internet, qual que é a inflação? Não é esses númerozinhos que eles falam, concorda, pessoal? Então, a indústria, as empresas falam, como é que nós vamos fazer? Nós não podemos mais aumentar o preço. Se nós não podemos aumentar o preço, vamos diminuir a quantidade de produto. Então, o que é a reduflação? É produtos menores com preços iguais. Vocês já repararam? Se vocês pegarem uma lata de Nescau, antigamente a lata de Nescau tinha 450 gramas, era uma lata grande, né? Vocês já viram a lata de Nescau hoje? É uma lata fininha, pequenininha, sei lá, acho que tem 240 gramas.
mas o preço é o mesmo. Então, eles mantiveram o preço, só que eles diminuíram a quantidade de produto. Então, tá aqui, ó. Se você vai ao supermercado e sai de lá com embalagens menores, mas o mesmo valor fica na nota fiscal. Saiba que você não é o único. Reduflação é a redução do tamanho ou da quantidade de um produto ao mesmo tempo que o seu preço permanece estável. E ele está se disseminando cada vez mais. Pessoal, até papel higiênico hoje. Se você olhar, 12, pague 13 e leve 12. Não é aqueles pacotes? Mas não mexeu muito no preço, né? Mas ele não tem mais a mesma metragem. A bolacha não tem mais o mesmo peso. Você comprar um pacotão de bolacha, você vai ver o pacote é menor. E isso está acontecendo com tudo. Eu tenho certeza que agora que vocês sabem o nome, vocês... Coloca aí no chat, se vocês já perceberam isso. O Danone está menor, mas o preço é o mesmo. Então eles mantiveram o preço e diminuíram a quantidade. Da encrenca que está com alta de impostos, com alta de inadimplência das famílias brasileiras, com a queda dos negócios, alta do transporte, como eu falei, você sobe o diesel, a matéria-prima também sobe, para você fazer o Danone, a matéria-prima, o plástico, a embalagem, a tampa, tudo sobe, porque tudo vem de caminhão para as indústrias. Então as empresas, é Brasil, né? Elas têm que se reinventar, porque senão quebra. Né, como aconteceu com 2.153.840 empresas que fecharam as portas em 2023. Então, a reduflação está aí, chegou, está nas prateleiras, eu tenho certeza, né, que aí, olha, eu tenho certeza, se olhar para cá, ó, vocês vão ter, ó, barra de chocolate, as barrinhas de cereais, cara, às vezes as barrinhas estão desse tamanho. Você pega uma barrinha, era assim, ó, antes era uma barrona, agora é uma barrinha. Percebam, eu estou vendo os comentários aqui. Reflexo da situação. Não está fácil. Mas, né, vamos continuar, porque a live ainda tem coisa aqui para nós hoje, tá bom? Isso aqui é só para dar uma ideia de coisas que vocês não veem por aí, né? As pessoas falando, por isso a minha live aqui é para vocês ficarem antenados. Tem um outro, né? Agora nós vamos entrar numa outra parte. O governo, né, o atual governo tem um déficit de 230 bilhões em 2023. Pior desde 2020, na época que nós tivemos a crise sanitária. O problema é que, né, é maior que isso. O problema é que o governo passado deixou em caixa 52 bilhões. Porque tá aqui, ó, o resultado primário piorou 282 bilhões. Por quê? Porque tinha em caixa 52 bilhões. Então, o governo atual, ele gastou aqueles 52 bilhões e entrou no negativo 230 bilhões. Ou seja, ele consumiu 282 bilhões. Ele consumiu 52, ele fechou no prejuízo na conta negativa, no cheque especial, em 230 bilhões. Ou seja, ele usou 52 e ainda ficou com cheque negativo de 230. O déficit foi de 282 bilhões de reais. Isso que estava positivo 52, hein, pessoal? No dia 1º de janeiro de 2023. E o que acarreta isso daqui? Claro que muitas coisas, né? Mas, a princípio, vamos dizer uma que importa muito. O governo teve que fazer o quê? Cortou 90% dos recursos. O Lula teve que vetar para os ministérios do Centrão. Ou seja, eles entraram num acordo com o Centrão, liberaram bilhões de verba, de emendas, para conseguir o apoio, porque principalmente em anos de eleição, né? Nós vamos ter eleição para prefeitos e para vereadores, é importante ter verba para fazer, né, aquelas coisas que eles só fazem em ano eleitoral. Fechou ali, todo mundo muito contente, um monte de emenda aprovada, só que agora, 4 de fevereiro de 2024, 90% daquilo que tinha sido combinado, pessoal, foi vetado. Então, que tá um pau, aí tá fervendo, né? Porque o Centrão é aquele que toma lá da cá. Não vai cumprir? Já estão falando que vão tudo descer do barco e vão passar para o outro lado. Ou seja, perderam o Congresso. Então o governo já está desgovernado.
Apoio zero, porque ferrou exatamente aqueles que estão lá para isso. Centrão, é negócio. Prometeu, não cumpriu, não conta mais com a gente. Estão ali com o Lira, tá fervendo o negócio, fervendo. Mas não para por aí. Porque nós temos outra. Você sabe que tivemos a PEC, né, que limitava o poder, né, lá do Supremo para decisões monocráticas, né? E foi aprovado pelo Senado. Milagre. Mas foi aprovado. Mas não é isso o ponto. O ponto é que o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, votou a favor. O único que votou a favor. Isso criou um clima entre o judiciário, né, e o governo. Vocês não têm ideia. O clima que tá, porque existia um sentimento do quê? De traição. Então, tá fervendo, fervendo. Aí nós temos, né, hoje, essa operação na Polícia Federal, envolvendo Bolsonaro e ex-ministros, militares, assessores, que está né, uma loucura. Por quê? Porque o governo atual, ele já financeiramente já viu que já foi, né? Já abriu um rombo agora que não tem de onde tirar. E cada medida que toma, por ter um ministro um ministro da economia que não entende nada de economia, dificilmente tem alguma habilidade para fazer alguma coisa que funcione. Congresso, perdeu, né? Tá aí. Senado, também tá um pau. População, moral nenhuma, moral zero. Vimos aí, Bolsonaro ontem em São Sebastião, minha terra, lotado. Não foi feriado, dia normal, com todo mundo trabalhando, né? O presidente foi lá para Belfort Roxo, decretaram feriado, não tem escola, não tem nada. Os auxiliares ali recebendo, né? O funcionário público ali recebendo uma pressão que tinha que participar. Foi um fiasco, né? Um fiasco. Então, apoio popular, zero. A única coisa que sobrou para eles, no desespero, o poder supremo. É a única coisa. Que é a única coisa que eles estão fazendo hoje. O que é? Colocando terror. Ah, é culpado. Mesmo tendo um relatório, né, da ABIN reconhecendo a culpa, né, e a omissão do próprio governo, né, ali no dia 8 de janeiro. Então vão tentar colocar daqui, vão tentar colocar dali, põe uma pressão em cima, deixam, mas agora eles estão indo para um lado que complicou, porque tem general, tem coronel, estão mexendo com uma parte militar, que existe o próprio Supremo Tribunal, o STM, que julga isso. Então, eles estão interferindo numa área muito perigosa. Então, a corda está esticando, está esticando, está esticando de todos os lados. E isso é um problema. Então, anotem, porque eu não posso nem falar muito mais, porque vocês sabem que meu canal está aqui, mas eu acho que já é o suficiente para nós termos em mente que, como eu venho falando, 2024 é o ano, né? Muitas coisas vão acontecer, já estão acontecendo aqui, ó. Né? Estou colocando. Então, guardem isso. Temos carnaval, vai ser quente. Vamos continuar. Porque nós temos mais coisas acontecendo no mundo. Um dos grandes problemas nos Estados Unidos, mas esse aqui hoje, atual, é grande, é a parte da imigração dos Estados Unidos. Nós não podemos ignorar como está sendo ignorado pela mídia de massa. Vocês precisam saber por quê. Porque é importantíssimo saber, e vocês vão entender. Os Estados Unidos, eles sempre enfrentaram desafios significativos relacionados à imigração, com o país lidando com uma imigração em massa de várias fronteiras e vários pontos de entrada. Todo mundo já sabe disso. Essa situação gerou consequências socioeconômicas substanciais, tanto para os migrantes, quanto para as comunidades locais. Claro, sempre tem, né, causa problemas. Um dos principais pontos de preocupação sempre foi a crescente chegada de imigrantes na fronteira sul dos Estados Unidos, especialmente vindos da América Central, Texas e Califórnia, né, que ali é a divisa com o México. Então, praticamente, a entrada vem por ali de todos os países da América, né, Central, América do Sul, por ali, nessas fronteiras. Esses imigrantes muitas vezes fogem da violência, da pobreza e da instabilidade política em seus países de origem, buscando refúgio e melhores oportunidades nos Estados Unidos. No entanto, a capacidade de recepção do país tem sido sobrecarregada.
levando a problemas de superlotação em centros de detenção, processamento de imigrantes, tem problema de moradia, tem o problema na pressão na parte de trabalho, né, pressão nas escolas, que uma vez dentro dos Estados Unidos tem um monte de direito, é complicado, né? Você ter um país próspero, país que chama muita atenção, um país que facilita muito a abertura de empresa, facilita muito o consumo, o crédito, tem, né, um lado muito positivo, ele acaba atraindo o sonho americano, né? E ali eles têm que lidar com muita pressão e muita entrada, a gente querendo pular muro, atravessar deserto, é uma loucura o negócio lá. Porém, né, essa atual administração do Biden tem sido um desastre para os americanos. E esse ano, pessoal, tem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E a chance de reeleição é praticamente nula. Ele já perdeu em quase todos os estados, só não perdeu naqueles estados que tem, né, uns acordos que é o socialista. O resto perdeu tudo, né? Então, mesmo sendo claro, isso já é falado, até mesmo na mídia americana, né? Quando eu assisto, é normal, porque é cada coisa que a gente vê ali que a gente não sabe nem como é que esse ser humano ainda está de pé, né? Ele não tem nenhuma condição mental de exercer seu cargo, porém ele continua, porque ele é o quê? Uma marionete, né? De quem realmente governa lá, que é a elite globalista. É eles, né? Colocaram ali para fazer o papel, né? Nem vou entrar muito por detalhes, que esse aí não é nem o mesmo, né? Para um governo socialista, o que realmente importa é o poder. E para isso, todas as ferramentas, né, devem ser usadas. Eu preciso tomar cuidado com as palavras. Então, qual foi a única alternativa que eles viram para conseguir votos? Liberar as fronteiras. Porque o sistema nos Estados Unidos não de eleição não exige que a pessoa se identifique. Porque não é obrigatório. E não, você não precisa ir lá, você não dá identidade, você não mostra, você não tem título de eleitor. Você vai lá e vota. Você pode votar em casa, você manda o voto pelo correio. É um outro sistema. Então, eles viram qual é a saída. Se os americanos estão completamente descontentes, como é que nós vamos arrumar voto? Fácil. Abre as fronteiras. Nós vamos ter um monte de gente entrando. E, com certeza, eles vão dar o voto para quem? Para quem abriu as portas. Então, ele abriu literalmente as suas fronteiras. Até agora, nessa administração, são mais de 7 milhões de pessoas. Isso que eles têm registro. Porque como está entrando e está baixando a guarda, tem gente entrando que eles não sabem nem quem é. Esse que é o outro problema. Então, esses imigrantes estão sendo considerados, o que eles fizeram? Para não... Você sabe que os políticos sempre dão um jeito, né? Então, para eles não falarem, abre, isso aqui é uma foto real, tá? Da entrada. Para eles não falarem assim, abre. Não dá, né? Então, o que nós vamos falar? Então, essas pessoas que estão entrando agora lá, eles estão sendo considerados refugiados políticos. Então, eles foram, né, eles deram uma categoria para eles. Não, deixa eles entrarem, mas nós vamos considerá-los como os refugiados políticos. Então, eles são cadastrados como refugiados políticos. Eles têm uma pequena ajuda financeira, ou seja, o próprio americano, através dos seus impostos, está bancando, né? E eles recebem um documento que eles têm que se apresentar no departamento de imigração em uma data tal, para, né, colocar os negócios em dia. De acordo com, né, a capacidade, o que nós sabemos hoje, que essa lista já está para 2030. Então, entra, recebe uma ajudinha aqui, toca aqui uns dólares, né? Pode entrar, toma esse documento aqui, em 2030 você se apresenta. E não esquece de votar, claro, em quem está te ajudando, né? Com isso, né, na condição dos refugiados políticos, ele conquista o direito de voto. Que não é um direito que nem nós, que ele vai receber o título eleitor. Mas ele não vai estar ali como ilegal. Ele não vai ser preso se ele for parado na rua. Então, ele pode votar. E eles estão contando não só com os votos desses que estão entrando, e sim também dos seus familiares, dos seus amigos que conseguiram passar, que já moram nos Estados Unidos, porque tem muito, né, que a família já foi, que alguns amigos foram, e que esses outros estão tentando ir. Muito. Agora, com esses entrando, então eles pegam os votos desses que estão entrando
E mais daqueles familiares que estavam esperando uma oportunidade para eles. Então aumenta o número. Essa é a chave, né? Todos os familiares também que estão lá. Então essa é a estratégia e já tem mais de 7 milhões. Mas de acordo com relatórios oficiais, essa entrada em massa pode acarretar. Então qual é a preocupação? Que os próprios oficiais, o governo americano, né? Aqueles que pensam. Primeiro, está entrando qualquer um. Então, entrada de criminosos. Entrada desses perigosos, né, que eu não posso falar o nome. E aí é principalmente por cima pelo Canadá. Porque a checagem é muito pouca. Entendeu? Liberaram, pessoal. Liberaram. Eles estão com medo porque está entrando de tudo quanto é jeito. Já aumentei o índice, já aumentou o índice de violência, já tem aumentado. Crise no sistema habitacional, as ruas já estão, né? Muitas cidades, você vê muita gente na rua. Por quê? Porque chega lá, entrou, recebeu uma graninha, mas tá, vai morar onde? Não tem nada? Como é que não tem emprego, não tem nada? A graninha vai rápido. Não dá para você pagar aluguel, ter uma vida. É uma ajudinha só. Sobrecarga nas áreas de saúde e educação, porque entrou. Então sobrecarrega todo o sistema. Pressão no mercado de trabalho, né? Porque aí o salário abaixa, né? Tira muito emprego de americano. É uma loucura. E existem já muitos relatos, sabe do que, pessoal? Desaparecimento. Vocês imaginam que é um dos países onde mais some, né? Quem viu aí Sound of Freedom, Som da Liberdade, né? Esses daqui, então, é um prato cheio para esses que têm esse negócio. Putz. E falaram que existem hoje muitos e muitos relatos de adultos, de crianças que sumiram e estão sumindo. Porque não tem controle, está entrando, é uma multidão entrando, se perde, e nessas, muita coisa acontecendo. Mas nós temos um grande problema. Por quê? O Texas disse não. Na fronteira, não. E a maior fronteira com o México é onde? No Texas. Então, essa disputa entre o Texas com as autoridades federais, como lidar com a crise migratória na fronteira, atingiu o crítico dia 10 de janeiro. Nessa data, autoridades bloquearam, né, a patrulha da fronteira dos Estados Unidos em uma área de 4 quilômetros na cidade de Eagle Pass, onde houve um aumento significativo do fluxo de imigrantes. A área em questão é o Shelby Park, parque municipal localizado às margens do Rio Grande, que agora está protegido por portões arame farpado, impedindo a entrada da patrulha da fronteira, porque a patrulha da fronteira entrava e liberava. Abria assim, ó, entra. O Texas desafiou uma decisão, porque aí foi para a Suprema Corte. A Suprema Corte falou que não tinha que abrir as fronteiras, que tinha sim que abrir as fronteiras. E o governador do Texas falou, não vou. E não vou remover. E isso criou um impasse. O que aconteceu? 25 governadores, ou seja, 25 estados dos Estados Unidos declararam o apoio ao Texas. Falaram, não, nós também não queremos. E nós vamos mandar a nossa força para lá. Então, segundo o comunicado, dado o abandono... Então, o que os texanos estão falando, o governador do Texas? Dado o abandono por parte da administração do Biden e suas obrigações constitucionais com os estados, porque tem que proteger os estados, né? O Texas está plenamente justificado em proteger a soberania dos nossos estados e da nossa nação. Falou, não, vocês estão falando de loucura. Por quê? Tudo isso que eu falei agora que vai acontecer, eles falaram aqui, não. E os outros 25 estados falaram também, não queremos que aconteça no nosso país. Então, Alabama, Alaska, Arkansas, Flórida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri e assim por diante, são os 25 estados que falaram, estamos junto com o Texas. Então, isso aqui saiu, ó, um artigo publicado no Brasil Paralelo agora, dia 2 de fevereiro de 2024, né? Eu coloquei aqui só para vocês verem que tudo que eu falei até agora, né? O governo federal ainda não informou quais medidas serão tomadas, mas a resposta pode ser um conflito entre o governo federal e estadual devido à matéria do conflito. Né? Estamos preparados para um conflito com o governo federal, ou seja, os Estados Unidos está iminente a ter uma guerra civil. Por quê? Comentaristas políticos como Tucker Carlson
afirmam que o BID quer a entrada de ilegais para conseguir votos, já que nos Estados Unidos não existe identificação para os eleitores. E Donald Trump está na frente da corrida eleitoral. Isso é oficial, tá? Então, como não estamos sabendo? Como que aqui não está sendo passado informações do que está acontecendo com o país hoje, que sim, continua sendo a maior potência do mundo, é um país onde o que acontece lá existe um reflexo em tudo no nosso mundo, no nosso planeta, e simplesmente, vocês já tinham ouvido falar? Ou pouquinho, ou nada, muitas vezes nada. Olha isso, né? Fora todo o resto, né? Não vamos nem entrar em muitas questões aqui, porque a gente poderia ficar a noite inteira. Outro, né? Também não podemos deixar que a Câmara dos Estados Unidos aprovou a investigação e a solicitação de impeachment contra Biden. Então, e acusações ali, eu não posso nem falar aqui, mas é corrupção ativa, corrupção passiva, né? O uso do nome, né? Da autoridade, quando era vice-presidente, é o laptop do filho, é coisa, né? Tem uma lista, né? A congressista Marjorie tem uma lista, são 2.000 páginas, pessoal. Então, o negócio está fervendo num ano de eleição, num país, número que ainda é a maior potência do mundo. E que reflexo vai para todos os lugares. Como nós não estamos sabendo? Como não está sendo falado, né? Só assim, poder 360, um pouco aqui, um pouco ali, mas a massa não está nem aí, estão vendo o Big Brother, assistindo o Jornal Nacional, vendo novelinha. Mas vamos continuar, né? Porque como eu vejo muita gente aí falando, né? De apagão, tempestade solar. Eu fiz uma live já, no final do ano. Mas como eu estou recebendo, eu tenho muita gente entrando no meu canal. Agradeço vocês, muita gente me seguindo, novas pessoas, meu canal está aumentando muito. Eu vou explicar rapidamente, porque faz parte do nosso tema da live de hoje. Tá? Porque isso aqui também deveria estar sendo muito bem explicado, né? Porque a ciência, as descobertas, tudo que impacta a humanidade precisa ser, né, teoricamente, né, deveria ser passado pela mídia, para que as pessoas tenham conhecimento. Mas isso, como não fazem, temos que nós fazemos. Então, 2024, tempestade solar. Então, desde o século XIX, prestem muito bem atenção. Sabe-se que a atividade solar obedece a um regime fixo que muda de intensidade a cada 11 anos. Ou seja, nós temos um ciclo de explosões solares, explosões que acontecem no nosso Sol. A cada 11 anos, esse ciclo aumenta. Então, você tem alta e baixa. Então, existem os picos, onde tem mais explosões solares. E épocas de menos. Esse é um ciclo de 11 anos. Isso acontece, o homem já consegue medir, verificar desde o século XIX. Ok? Então, o Sol, no auge de um ciclo intenso, então nós vemos as manchas. Então, muita gente chamam de buraco. Ah, um buraco. Não é que tem um buraco no Sol, é que ali é por onde está saindo muita energia. Não é um buraco, não está oco. Não fizeram um buraco no Sol. A forma de falar. Então, os estudos apontam que 2024 é o ano, nesse ciclo de 11 anos, do pico dessas explosões solares. Então, erupções solares, quando tem essas erupções solares, elas projetam, elas jogam um monte de partícula carregada de elétrons no nosso sistema solar, como está nessa imagem. E essas partículas viajando pelo sistema solar é chamado de tempestades solares. Então, caso uma dessas erupções aconteça em um lugar do Sol que esteja direcionado para a Terra, e essa explosão, né, seja enorme, as partículas vão ser mandadas pelo sistema solar, vai atravessar, né, vai ali passar e vai passar pela Terra. Mas lembre-se, o Sol está aqui. Então, a tempestade tem que ser, se a tempestade for do outro lado do Sol, na parte de cima, na parte de baixo, em outra parte, vai para aquela direção. Então, nós temos que ter aí uma erupção acontecendo no sentido da Terra, em direção à Terra, lembrando que tudo está em movimento, hein? O Sol está em movimento, a Terra tudo está em movimento. O que
que acontece? Nós hoje somos uma civilização extremamente dependente de tecnologia. Então, se por acaso essa erupção solar for gigantesca, for num ponto exato do Sol e que direciona para o planeta Terra, pode ser que quando ela passe, essa tempestade, ela atrapalhe os nossos satélites. Que aí nós perdemos internet, nós perdemos radiofrequência, GPS e assim por diante. Por isso que fala, vai cair a internet, vai ter um apagão. Ok? Pode acontecer. Claro, pode. Nessas circunstâncias, pode acontecer. Mas vamos ver em qual é o grau disso. Então, para nós entendermos o seguinte. Tudo está sendo monitorado. Então, nós temos um departamento chamado NOAA, um departamento do governo americano que, né, estrutura, mede tudo, a atmosfera, os oceanos, tudo o que acontece, inclusive o Sol. Então, apesar do sério risco que a humanidade corre, pouquíssimas serão as chances de algo catastrófico ocorrer. O Sol, ele é monitorado 24 horas por dia pelo NOAA, que é um órgão, não é órgão, desculpa, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nós sabemos também que essa onda de partículas, se for ali naquele ponto exato, direcionada para a Terra, tal, leva do Sol até atingir, passar pelo nosso planeta, porque vai só passar pelo nosso planeta, leva 3 dias. Então, como ele está sendo monitorado, nesses 3 dias, todos os satélites que estão ao redor da Terra, eles podem ser reposicionados em localizações, né, para que essa tempestade não afete eles, passe pelo outro lado, então esconde ele aqui. Eles têm essa possibilidade. Outra coisa, os próprios satélites, como isso já está sendo monitorado, já sabem que isso daí existe, que é um ciclo, já é estudado desde do século XIX, quando eles constroem os satélites já são preparados para aguentar as tempestades solares. Por quê? Porque elas acontecem normalmente, sempre acontece. Só que a cada 11 anos elas são muito maiores. Mas elas sempre acontecem. Então, quando projeta esses satélites que custam, né, fortunas, já sabem que ele tem que ser construído e ele tem que ter muita proteção contra essas tempestades solares. Eu coloquei aqui um gráfico. Esse gráfico está disponível, né, no site do NOAA. Então, aqui, ó, desde 1800, aqui tem os anos. E aqui estão os períodos em que existem os picos de 11 anos. Então, vocês podem ver que a cada 11 anos tem o pico. Então, nós tivemos pico até já na nossa era. Por exemplo, no ano 2000, 2001, nós já tivemos, olha o pico que deu. Nós já tínhamos internet, nós já tínhamos computadores, nós já tínhamos satélites. Tivemos um problema? Não. Aconteceu depois. 2012, 2013, 2014, desculpa, né? Agora 2024, 2013 teve. 2013 já éramos, né? Já tínhamos bastante avanço. Aconteceu? Não aconteceu. Então, assim, pode acontecer? Pode. Claro que pode. É provável que aconteça? Não. Diante de tudo isso daqui, diante de todo o histórico, diante que os satélites são preparados, diante que eles podem ser remanejados, tudo está sendo muito observado, estudado, a não ser que, claro, que seja uma explosão, que nunca tenha se visto, assim, pode pegar que vai tirar a internet da gente. Não se sabe, 3 dias, 4 dias, uma semana. Mas essa é a probabilidade, ou seja, muito, muito, muito pequena, mas ela existe. Mas o meu interesse aqui é que vocês tenham conhecimento, né? Sabendo que pode, mas é 0,01%. Mas 2024 pode. Então, 2024 é um ano que tudo pode acontecer. Como eu falei, é um ano regido por Saturno, é um ano que tem uma energia muito forte, é o ano de energia número 8, é um ano que nós estamos numa fase muito avançada da transição planetária. A ressonância Schumann está mostrando aí muita energia no planeta, chegando no planeta Terra. Tudo faz parte de um grande processo. E 2024 não é à toa que ele é um ano divisor de águas. Então, esse ano se apresenta como um ano atípico. É um ano 8 regido por Saturno, marcado por fortes energias e grandes revelações, onde a busca pela verdade e justiça ganharão destaque.
Em um contexto global onde a verdade foi obscurecida, foi escondida, e a injustiça prevalece, este ano promete ser turbulento. Um ano regido pela justiça e pela verdade no planeta Terra, pessoal, não tem como não ser como está sendo. Estamos testemunhando uma fase crucial na transição planetária, um momento de separação do joio do trigo, onde tudo está destinado a ser exposto. Tudo vai vir à tona, né? Nós falando tudo, né? Dependência de tudo, lógico, é muito relativo. Tem gente que já leva para tudo. Então, esse ano vai ter um evento, vai. Não, não estamos falando isso. Nós estamos falando que muita coisa, né, vai ser revelada. Muita. Então, nunca foi tão crucial dedicarmos tempo ao autoconhecimento, que é o que eu venho falando, e a expandir a nossa consciência por meio do aprendizado e práticas que elevam a nossa energia. Porque só assim nós teremos condição de lidar com tudo isso e fazermos a lição de casa para aproveitar essa energia que é super positiva. Então, nós temos que canalizar essa energia para a nossa evolução. Por isso, nós temos que estar preparados. Por isso que eu lancei esse planejamento 2024 para tornar ele o melhor ano de nossas vidas. Então, se você não me segue, siga. Já fizemos janeiro, fevereiro, semana passada, já foi tudo feito para o que nós temos que fazer esse mês. Então, cada primeira live do mês, primeira quinta-feira do mês, cada mês nós abordamos um assunto, atividades, o que nós precisamos fazer para aquele mês, para que no final do ano, para que durante o ano nós vamos melhorando, evoluindo, até chegarmos no fim do ano e falar, uau, 2024, o ano, melhor ano da minha vida. Então, essa live aqui é importante, por quê? Porque nós precisamos estar preparados para as surpresas, como greves, apagões, protestos, que podem sim surgir ao longo do ano. Podem, pessoal. Nós estamos num ano que tudo pode. E o que eu quis trazer nessa live é que o que está acontecendo aí fora mostra que está acontecendo. Nós temos estados americanos indo contra o governo federal e falando não. E indo contra a Suprema Corte falando não vai entrar. Nós temos agora, chega a 18 países na Europa parados. Estrada, tudo. Abastecimento, falando, chega. Parou. Não. Vai chegar uma hora que vai acontecer aqui. Então, nós temos que estar preparados. Pode. E se não for? Ok? Mas precisamos estar. Então, existe um provérbio chinês que eu acho que agora é o ponto exato. Espere o melhor. Prepare-se para o pior. E aceite o que vier. Fala tudo. Tudo. Em 2024, esse tem que ser o nosso lema. Então, eu vejo, hoje, que eu recebo muitas mensagens, pessoal. São mais de 100 mensagens por dia. Por isso que eu tenho equipe, por isso que nós trabalhamos muito. Respondemos, olhamos. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas que, nossa, vai acabar a luz, vai acabar isso, vai acabar a internet. Essas coisas vão chegar, é isso, é o outro, é o governo, Elas estão assim. Eu sei que muitas aqui também estão assim, né? Porque pega. Então, nessa hora, nós temos que ter a paciência, nós temos que pensar assim. Nós temos que parar, falar, opa, não adianta ficar com essas energias lá embaixo, né? Vibrando lá embaixo, que a gente sabe que só vai fazer ruim para nós. Nós temos que ser práticos. Então, qual é a melhor alternativa? Estarmos preparados. Autoconhecimento, conhecimento, mas preparados também para que se algo aconteça, pode acontecer. E alivia esse estresse, essa pressão mental. Até porque nós vivemos hoje no mundo, nós somos tão dependentes, né? E nós não sabemos o que pode acontecer. Por exemplo, o ano passado, no dia 3 de novembro, eu lembro que foi essa data, porque foi na sexta-feira, um dia antes do dia 4, óbvio, que foi um sábado, que é quando ia ter o evento do Paranormal Experience, que eu ia palestrar, no dia 4. No dia 3, teve uma tempestade em São Paulo, e nas cidades vizinhas de São Paulo, uma tempestade de 1 hora, em que caíram mais de 1.200 árvores. Então ficou tudo sem energia,
não conseguiu ter o evento. Eu fiquei em casa aqui 48 horas sem energia. O Marluz Paiva, ele mora aqui atrás de casa, ele mora bem pertinho aqui atrás de casa. Ele ficou 4 dias sem luz, porque caiu o poste. Teve gente em São Paulo que ficou 10 dias, os bairros um pouco mais afastados, 10 dias sem energia elétrica. Ou seja, as coisas podem acontecer e nós somos extremamente. Então, temos que estar preparados. Agora, num ano desse, com tudo isso acontecendo, fora e dentro, que eu acabei de falar, nós temos que falar, bom, pode acontecer coisas? Podem. Então, não adianta ficar tão estressado. Eu tenho que seguir minha vida, eu tenho que fazer as coisas, mas eu preciso estar preparado. Então, minha recomendação, para que você não fique nessa onda do medo, da ansiedade, não seja pego de calça curta no ano de 2024. Como nem qualquer outro ano, mas esse aqui principalmente. Estoque em casa. Você tem que ter um estoque de comida para 10 dias. Pessoal, compra uma cesta básica. Se o problema for esse, compra lá uma caixa de cesta básica e guarda. Não é para descer o supermercado. Não é para comprar como se fosse acabar o mundo, mas é para você ter pelo menos 10 dias, porque nós podemos ter paralisação. Sim, nós podemos ter uma chuva, que nem aconteceu em São Paulo, e você ficar sem energia elétrica. Podemos. Nós podemos ser atingidos por uma tempestade solar e, de repente, ficar 3, 4, 5 dias sem internet. E não é internet em casa. Nada funciona. Não tem caixa do supermercado, não tem caixa, nada. Ou energia, podem ter apagões. Nós estamos na transição planetária. Pode. Momentâneo. Então, tenha uma caixa de cesta básica. O básico. 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão que rende para burro, óleo, essas coisas não perecíveis. Põe lá, guarda. Água. Estoque água. Se você mora em casa e você tem filtro, tudo bem. Se você mora em prédio, você depende de bomba, depende da energia, fica mais complicado. Compra lá 5, 6 galões de água lá de 5 litros, guarda na sua casa, deixa lá. Deixa lá. Você é uma pessoa que tem remédio contínuo que você não pode deixar. Compra uma caixinha a mais, 2 caixinhas a mais, deixa ali aquele que não pode faltar. Porque se faltar, se perder a internet, você não consegue comprar. Por quê? Não é porque o cartão não passa, é porque também a farmácia não funciona. Ele não tem como baixar do sistema. Ele não vai vender no fiado e nem vai vender na mão. Se você depende, sem isso daí você tá... Tem que ter uma caixinha a mais ou 2 para se qualquer coisa acontecer em qualquer momento. Para que vacilar? Lanterna e pilha. Tem em casa lanterna, pilha. Não faz mal a ninguém você ter uma meia dúzia de pilha ali, umas 2 lanterninhas, que precisa às vezes. Pode acontecer que nem uma luz ficou. Tem gente que conhece, gente ficou 10 dias sem luz. Da chuva, porque caiu a árvore e caiu, levou os postes e acabou. Velas de 7 dias. Não compra aquelas velinhas, compra uma vela de 7 dias. Você tem 7 dias de vela para você colocar em alguns lugares da casa. No lugar que você mais usa, você tem a lanterna. Deixa lá, 3, 4 velas de 7 dias, sabe? É o básico que eu estou colocando para vocês, que é o que eu tenho, que é o que eu faço, que eu fiz. Tenho na minha casa. Desde que aconteceu aquilo. Para aqueles que usam botijão de gás na sua casa. Depende de transporte. Depende de um caminhão para levar o gás. Tenha mais um bujão de gás na sua casa. Nem que seja um menorzinho. Mas tem que ter. Não pode ter um. Tem que ter um ali de reserva. Sempre. Aconteceu alguma coisa. Tem que ter. Para que vocês possam dormir tranquilo e falar, se aconteceu alguma coisa, que pode acontecer da natureza, pode acontecer qualquer coisa. Muitas pessoas falam, mas tem que ter dinheiro. Sim, se você mora numa cidade interior, se você tem condições de ir ali e comprar na vendinha. Sim, alguma coisa de dinheiro. Pouca coisa. Você mora num centro grande da cidade, sem internet, sem energia, ninguém... Se você fizer um negocinho com os caras pequenininhos ali, do comércio local, entendeu? Nada exagerado. Nada. Tudo que eu tô falando aqui não é nada exagerado. É simplesmente para você não ser pego de surpresa em algo que acontece. A greve de caminhão em São Paulo, no Brasil, que pegou 24 estados, foram 10 dias. Fica ali. Passou 2024... consome os produtos, depois estoca mais um pouquinho, sempre pode acontecer chuva, pode ser tempestade, pode acontecer alguma coisa assim. Então, pessoal, em vez de ficar sofrendo, em vez de ficar com medo, com ansiedade, se prepara, deixa isso de lado e toca a vida.
E vamos para frente, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos evoluir, vamos autoconhecimento, conhecimento, vamos melhorar, vamos ser melhores profissionais, vamos nos dedicar mais ao nosso negócio, ao nosso trabalho, à nossa família, à nossa saúde, à nossa espiritualidade, ao nosso esporte, à nossa confraternização. A vida está rolando. Atentos ao que está acontecendo. Esse é o meu trabalho, né? E vários outros trabalhadores da luz fazem o seu trabalho, outros sérios jornalistas, ótimos jornalistas que nós temos, fazem o seu trabalho. Nós podemos, e o intuito que eu quis assim é mostrar e a gente se preparar. É isso aqui. Ah, mas e se não acontecer? Ótimo! É não perecível, consome, é água, consome, remédio você vai consumir, mas tem que ter sempre, lanterna. Porque não numa emergência, podemos acabar a luz, pode acontecer qualquer coisa na época de hoje, um botijão de gás a mais, pode usar a qualquer hora, pode até revender, né? E dinheiro, até virar tudo Drex, até virar tudo digital, não vai matar ninguém, você não vai perder, não vai ser dinheiro jogado fora, mas vai ser um alívio você, se algo acontecer, você falar, tô tranquilo, me preparei. E nem vai ficar nessa ansiedade, qualquer notícia que aparece, ai meu Deus, isso é o que mata, isso é o que acaba, que leva a nossa energia lá naquele abismo. Não precisamos disso, pessoal. Zero. Tá bom? Então, essa live aqui, eu quis trazer essas notícias para vocês, esse conhecimento, para que vocês se preparem, entendam o que está acontecendo, não absorvam, mas observem, porque nós estamos só no dia 8, vou até sair daqui, nós estamos só no dia 8 de fevereiro, e eu estou falando para vocês desde o ano passado, 2024, é aquele ano. Sabendo disso, nós precisamos nos precaver, sabendo o que vem pela frente. Por isso que o autoconhecimento, o conhecimento é extremamente importante. Se você sabe de onde você veio, se você sabe onde está, se você sabe para onde está indo, o que está acontecendo, cara, você não é pego de surpresa, você não é... E você sabe para onde você está indo. Vai bater o vento, você sabe aonde você vai botar a sua vela e para onde você vai velejar. E você vai aproveitar esse vento. Se você estiver no barquinho lá vacilando, o vento vai te jogar para cá, para lá, você vai ficar louco. O intuito aqui é tornar todos vocês despertos ascendentes. É fazer com que vocês aproveitem esse ano. Não sejam dragados e arrastados por essas informações e desinformações e falta de informações e energias que foram feitas, estão aí para botar a energia de vocês lá no pé. É o propósito de tudo. E o meu trabalho com a minha equipe de outros aqui é vocês não serem pegos de surpresa. Então, se preparem. Não aconteceu? Ótimo, graças a Deus, está tudo certo. Se acontecer, estamos preparados e está tudo bem. Podemos ter calma para lidar com as situações quando nós estamos preparados. Então, essa é a live de hoje, tá? Agora, preparem aí, porque vai vir coisa. Vão vir com a única coisa que sobrou para eles. É a parte lá de cima. Né? A parte dos capa preta. Então, mas tem tanta coisa esse ano, pessoal. Ixi, dia 8 ainda. Dia 8 ainda. É pressão de um lado, é pressão do outro, e cada vez vão se expor, e cada vez vão arriscar mais. A comunidade internacional está de olho. Nós temos senadores, nós temos deputados federais indo para os órgãos internacionais, mostrando tudo o que está acontecendo. Você acha que nós estamos isolados numa ilha? Você acha que ninguém está vendo? Você acha que é tudo cego? Num país tão importante como o Brasil, na geopolítica mundial? Você acha? Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. E agora está chegando o tempo. Vocês estão percebendo que está chegando o tempo, que está apertando? Quanto mais eles estão fazendo, mais ainda desesperados. Mas claro que tem os seus efeitos colaterais. Claro que tem esses efeitos. Meu Deus, ferrou tudo. Claro. Para aquele que não está preparado. Então, minha parte aqui é ajudar vocês. Fiquem com Deus.